Olá, pessoal. Nós estamos iniciando esse projeto arquitetônico e aqui eu vou dar uma dica rápida para vocês de como vocês fazem o levantamento planialtimétrico desse terreno no Revit. Então a gente recebeu esse projeto aqui, esse levantamento, né, planialtimétrico, numa prancha e também por DWG. Então isso aqui veio de uma outra empresa. E aqui o primeiro ponto, a gente precisa verificar o que foi feito, né? Então, a gente verifica primeiro se as linhas estão na mesma layer. Então, vou selecionando aqui as linhas, algumas linhas, ou todas, né, de preferência. Vou selecionar todas elas aqui. E aqui a gente consegue ver que foram colocadas todas na mesma layer, né, que é curvas TG. Então, tá ok. Segundo ponto que a gente vai verificar, a gente vai dar um prop e vai selecionar properties, ou propriedades, se eu tiver em português, tá? E aí a gente vai selecionar uma linha qualquer e a gente vai verificar se ela está na altura certa. Então aqui, por exemplo, ela precisa estar no 710, ó. Isso aqui é em relação ao nível do mar, né? Então seleciona essa linha, tá aqui 710 aqui, tá? Então tá ok. Vou selecionar uma outra linha, 709,5. Então perceba que aqui é de meio e meio, ó. 709, 708,5. Aqui nessa linha está escrito até, né, 707,5, a gente consegue bater aqui. Então tá batendo tudo certinho. A gente pode estar importando esse arquivo pro Revit, né? É muito importante que cada linha esteja numa cota específica para aquele terreno, né? Aqui um detalhe importante também que eu acabei esquecendo, a gente precisa verificar se as unidades estão batendo, né? Então vamos dar um units aqui, a gente consegue ver que aqui está em metros, e aqui no nosso Revit também, só voltando aqui, gerenciar unidades do projeto. Aqui comprimento também está em metros, tá? Então tá batendo certinho. Aí a gente vem aqui em inserir, importar CAD, seleciona onde está o seu documento, plano altimétrico, e aqui unidades de importação, o seu vai estar autodetectar, você coloca em metro. Manual aqui, é interessante colocar manual de origem, que a gente consegue, quando abrir, ó, vai ficar no nível térreo, né? Porque a minha planta de piso está no térreo aqui. Então, dou um abrir, e aí ele vai dar essa mensagem, você dá um fechar, ó. Manual eu consigo mover, né? Então, eu seleciono aqui, de preferência, entre essas quatro elevações. Ó, tá aqui as minhas elevações, eu coloco no meio, para facilitar. Também posso selecionar aqui, mover essa elevação, né? Mover para lá, enfim. Então tá aqui o nosso DWG. Perceba que ele já tem o formato, né? Porém, agora a gente vai transformar isso aqui num terreno. Então vem massa terreno, superfície topográfica, criar da importação, selecionar da instância, e aqui eu simplesmente seleciono o meu DWG. Dou um marcar nenhum, seleciono só as curvas TG, que são as linhas de nível, né? Então por isso é importante a gente compatibilizar todas essas curvas aqui, né? As curvas numa mesma layer. Porque quando eu for importar aqui, ele só vai entender o que eu selecionar aqui, tá? Então eu dou um OK e aí ele já fez o nosso terreno. Né? Se eu selecionar novamente, se eu der um OK aqui, selecionar novamente esse DWG e esconder ele, eu consigo ver que o meu terreno ele já está modelado em 3D, né? Então aqui, agora eu posso estar começando a brincar com esse terreno, né? Então, por exemplo, eu vou dar um dividir superfície, vou selecionar a minha topografia, vou vir aqui na planta do térreo e vou, por exemplo, definir, né, onde está o meu lote. Então está aqui a definição do lote. A gente consegue ver aqui que essa linha rosa é a divisa. Então voltando aqui, eu dou só um tab aqui, se ele para em cima de uma linha, dou um tab, clico e aí ele já fez o contorno do terreno para mim. Vou colocar aqui um grama só para separar. Dou um OK. Se eu vier no 3D, ele já delimitou o meu terreno, né? Então aqui a gente começa a brincar. Não vou entrar em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo. Mas aqui, por exemplo, posso colocar uma plataforma de construção, né? Então, digamos que eu defini... Ah, antes disso, é importante a gente selecionar, né? A gente rotacionar aqui esse DWG para que eu consiga trabalhar no Revit, né? O Revit a gente vai trabalhar em X e em Y. A gente não vai fazer uma planta toda inclinada, né? Seguindo esse terreno. Então tá aqui o meu norte, tá apontando para cima.
Então, eu posso estar fazendo o quê? Arquitetura, vou definir aqui um plano de referência, né? Pegando a partir dessa linha, né? Então, eu seleciono aqui essa linha de divisa, né? E aí eu venho até essa outra ponta aqui, selecionando ela, por exemplo, e aqui eu tenho a minha angulação, né? Isso aqui para quê? Para quando eu selecionar esse DWG e também selecionar o meu terreno, então aqui eu selecionei tudo, né? Aí eu vou vir aqui no rotacionar, ele vai estar em outro lugar. Eu dou um espaço, aperto o espaço, clico aqui nesse plano de referência, né? E venho aqui, ó, seleciono a linha da referência, a linha inclinada mesmo, né? Dou um clique e aí eu só alinho aqui na horizontal, né? Dou um outro clique e aí ele já me rotacionou. Então perceba que agora eu tenho um, uma topografia totalmente alinhada para poder projetar, né? Iniciar o meu projeto. E o norte verdadeiro ele foi rotacionado, tá? Inclusive, eu vou estar buscando trazer uma série de vídeos sobre projetos, sobre dicas, né? Vou tentar trazer, inclusive, vídeos mostrando o desenrolar ali, um passo a passo, para vocês estarem desenrolando ali melhor os seus projetos, né? Então, por isso é importante que ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo esses vídeos, essas dicas, muito importante, tá? Então, aqui, basicamente, eu defini aqui o meu terreno, né? Posso estar vindo aqui no 3D, ele já está rotacionado. Massa terreno, plataforma da construção, né? E aqui eu consigo, por exemplo, digamos que você quer a casa nesse lugar aqui. Aqui, ó, essa plataforma, ela está no nível térreo, no deslocamento da altura zero. Então perceba uma questão, né? Eu vou fechar aqui. Perceba aqui, se eu vier no 3D, aliás, se eu vier aqui numa elevação, por exemplo, essa minha topografia, ela foi feita lá no nível 700, né? Tá aqui feito, ó, 710, 707. Então, para facilitar a sua vida, eu recomendo o quê? Você selecionar aqui, pode selecionar tudo, tá? O DWG e a topografia também. E eu vou vir aqui com o comando de mover, eu vou selecionar o ponto mais alto dessa minha topografia aqui, ó. E aí eu vou baixar ele lá embaixo no nível do térreo, por exemplo. Tá? Então, aqui eu já identifiquei, né, como esse terreno ele é bem inclinado, eu vou tentar fazer a casa, né, a gente vai estudar, né, fazer essa casa de uma maneira que não tenha muito corte, de uma maneira que não tenha muito aterro, de uma maneira que fique bom para o cliente, da maneira que o cliente desejar. Então aqui eu coloquei esse terreno no térreo, porque agora quando eu vier no térreo, né, e selecionar uma plataforma de construção e definir, por exemplo, aleatoriamente, né, que aqui vai estar a minha casa, perceba que ele pede um nível. Então eu vou selecionar o nível do térreo, né? Então, vou selecionar o nível do térreo e vou dar um OK. Tá? Se eu vier no 3D, essa plataforma ela foi feita exatamente no nível do térreo. Então perceba, tá aqui o meu térreo, né, a menos 1,5. Então aqui essa plataforma foi feita exatamente nesse nível, né? Então perceba que se eu não quiser, por exemplo, ter tanto aterro aqui, deixar a casa tão alta, eu consigo dar um menos 1,5 aqui, eu vou descer 1,5 m e essa casa ela vai começar, né, essa plataforma, digamos aqui seria o piso da casa, né? Ela vai começar bem rente no terreno. Então aqui eu poderia ter já, né, imaginando, poderia já ter aqui uns ralos para proteger, para evitar aqui de entrar água aqui na casa, né, e tudo mais. Aqui eu rebaixei bastante. Então, por exemplo, eu quero ter uma relação de corte e aterro mais eficiente. Então vamos diminuir um pouco mais. Menos 2,5 aqui. Então aqui você já tem uma plataforma que você vai precisar cortar um pouco de terra e vai precisar aqui talvez fazer uma estrutura elevada, né? Uma estrutura elevada, deixando isso aqui como caixão perdido, ou fazendo um aterro aqui, né? Fazendo esse terreno inclinado. E aqui você tem vários estudos a serem feitos, tá bom? Mas a primeira dica seria essa, de como a gente pega um DWG e joga lá no Revit para a gente começar a iniciar ali os nossos estudos de projeto. Tá bom, pessoal? Então, por hoje seria isso. Muito obrigado e até mais.